O anime começa na Academia Seirei, onde somos apresentados à protagonista Lisa, cujo pai é russo. Por isso, ela tem um nome em comum e é frequentemente chamada de Alia. Quando ela passa pela entrada da academia, atrai a atenção das pessoas devido à sua bela aparência. Enquanto avança, ela para quando um garoto a cumprimenta com ares de grandeza, apresentando-se como um idiota do segundo ano. Ele comenta que sua irmã sempre falou dela e que queria conhecê-la. Por isso, propõe que almocem juntos, mas Alia recusa. Ele menciona que ela é uma mulher fria, mas ainda assim propõe trocar números de telefone. Assim que ele termina de fazer a pergunta, Alia responde que não tem interesse nele, o que faz com que o rosto do pobre idiota fique paralisado de choque. Ela aproveita para ir embora, mas não sem antes contar a ele que a coleira que ele está usando é contra as regras. Depois disso, os alunos começam a falar sobre o que aconteceu, pois ela rejeitou o garoto mais popular da escola como se nada tivesse acontecido, e comentam que ela tem padrões muito elevados. Assim que Alia chega à sala de aula, ela dá bom dia para seu colega de classe, o outro protagonista. Como ele não responde, ela chuta a cadeira dele para acordá-lo e pergunta se ele passou a noite assistindo anime. O garoto responde que sim. Alia diz que ele nunca aprende, pois não adianta sacrificar o sono para assistir anime se vai ficar sonolento na escola. Kuz explica que o anime terminou a 1h da manhã, mas que ele passou mais 2 horas conversando sobre o anime com seu amigo otaku. Ela o chama de idiota por fazer isso. Ele responde que, se professar seu amor por uma obra independente do lugar ou hora é a definição de idiota, ele aceita ser chamado assim de bom grado. Kuz começa a bocejar. Ao ouvir algo que Alia disse, ele cora um pouco. Quando ele pergunta o que ela disse, ela responde que não foi nada, apenas que ele é patético, aparentemente para provocá-lo. Quando a aula começa, Kuz percebe que esqueceu seu livro de química e pede para juntar sua mesa com a de Alia. Conforme a aula avança, Kuz começa a cochilar. Alia então o cutuca com um lápis, fazendo-o soltar um grito. Por causa disso, o professor acha que ele quer responder a pergunta. Sem saber a resposta, Kuz olha para Alia, que lhe mostra uma resposta errada, deixando-o envergonhado. Ela sorri, satisfeita por vê-lo incomodado. Alia fala com ele em russo, mas quando ele pergunta o que ela disse, ela responde que o chamou de idiota. No entanto, ela não sabe que ele entende perfeitamente o que ela está dizendo, e que o que ela realmente disse foi: "Que fofo, você está todo vermelho, parece um bebê." Então, ele nos conta um pouco sobre seu passado. Quando criança, costumava brincar com uma garota russa que morava perto da casa de seu avô. Ele acredita que naquela época conseguiu aprender o idioma, conseguindo entender muito bem o russo falado. No entanto, não imaginava que isso levaria a essa situação absurda. Pois bem, essa bela russa lhe conta várias coisas em russo, e embora ele entenda, prefere não revelar, pois ela ficaria muito envergonhada. Terminando a aula, Kuz pega o celular, mas Leo lembra que só é permitido em emergências. Ele responde que é uma emergência porque o gacha grátis termina em 10 minutos, o que não a deixa muito feliz. Ela pergunta como ele pode fazer isso na frente de um membro do conselho estudantil. Vendo que ele não prestava atenção, ela confisca o celular, notando que no jogo um personagem chamado Tsukuyumi é uma referência à deusa da lua na mitologia japonesa. A garota não entende porque o cabelo dela é prateado e não preto. Kuz responde que deve ser uma referência à lua, mas ele não se importa muito com detalhes, pois ela é muito bonita. Lia não parece feliz, mas devolve o celular para ele. Enquanto Kuz está feliz por ter conseguido Tsukuyumi, Lia fala em russo para ele: "Eu também tenho cabelo prateado, seu traidor." Claramente nervoso, ele finge não entender e pergunta o que ela disse. Ela responde que o chamou de viciado em jogos. O garoto se vira para ela, afirmando que é uma grande ofensa chamá-lo de viciado quando ele ainda é F2P, pois isso é uma afronta aos verdadeiros viciados, os P2W. Mais tarde, ele vai almoçar com seus amigos. Alguns minutos depois, as meninas do conselho estudantil chegam. Nesse momento, Yuki troca olhares com Kuz, mostrando um sorriso malicioso, e se aproxima da mesa deles para perguntar se pode se sentar com eles. Kuz concede permissão e os outros também concordam. Enquanto Yuki come seu lamen, ela começa a conversar sobre o sabor com Kuz. Alia, vendo isso, pergunta se eles são amigos, e Yuki responde que são amigos de infância. Em seguida, Kuz pergunta se Yuki e Alia são amigas, ao que Yuki responde que elas estão no processo de se tornarem amigas e que, pelo menos, ela gostaria de ser amiga de Alia. Isso deixa Alia um pouco envergonhada. De repente, Takeshi se levanta para sair com Hikaru, já que terminaram de comer. Nesse momento, Yuki aproxima sua cadeira de Kuz e pergunta se ele considerou sua oferta para ingressar no conselho estudantil. Kuz responde que já disse 1000 vezes que não tem interesse, mas ela acha que ele combinaria bem com ela e com Alia, assim como quando ele era vice-presidente. Como Alia não sabe disso, Yuki explica que, quando estavam no ensino fundamental, ela era presidente e ele o vice-presidente, embora ele mencione que só fez isso porque ela pediu e que nas eleições era obrigatório ter um companheiro. Depois disso, eles se despedem e Yuki vai embora. Alia diz a Kuz que está surpresa por eles se darem bem,
pois achava que nenhuma garota iria querer ser amiga dele, mas Kuzi a corrige, dizendo que já tem uma amiga, apontando para Lia. Ela fica um pouco surpresa com isso, mas após alguns segundos reconhece que são amigos. Em seguida, ela sai dizendo que lembrou que tem coisas para fazer no conselho estudantil, e no caminho dá para ver que ela ficou muito feliz. Agora é mostrado um flashback do passado de Kuzi, onde ele brincava no parque com uma garota. Eles só se comunicavam em russo, pois ele também não dominava bem o idioma, então ela o ajudava corrigindo quando necessário. Os dois gostavam de assistir ao pôr do sol juntos, e quando se despediram, ela se aproximou dele para lhe dar um beijo na bochecha. No dia seguinte, ao acordar, Kuzi menciona que aprendeu russo porque queria conversar com ela novamente, mas nem lembra o nome dela. Quando chega na sala de aula, Kuzi começa a limpar, já que é a vez dele de fazer a manutenção da sala. Quando a Lia chega, ele percebe que sua meia está suja. Ela explica que um caminhão espirrou lama nela, mas que tem meias extras, então não há problema. De repente, ela começa a tirar as meias, então Kuzi desvia o olhar. Quando a Lia percebe, ela mostra um sorriso e pergunta se ele pode trazer a meia dela que está no armário. Quando Kuzi leva a meia para ela pede para ele colocá-la, deixando-o bastante envergonhado. Ela explica que isso é uma recompensa por ele ter trazido a meia e que pensou que seria um bom prêmio para alguém como ele. De repente, ela diz em russo, "Isso também é um prêmio para mim." O que faz Kuzi se perguntar por que ela só mostra seus sentimentos para ele em russo. Ele pensa que talvez sua obsessão em ser perfeita a tenha esgotado e que ela esteja usando isso como válvula de escape. Ao vê-lo distraído, ela pergunta o que há de errado, e ele responde apenas que queria saber o que ela disse. Alia responde que o chamou de covarde e tenta colocar a meia sozinha, mas Kuzi a impede, tomando a iniciativa. Isso deixa a garota muito nervosa, a ponto de exclamar que não está pronta enquanto Kuzi tenta colocar a meia nela. Ela não para de se mover e faz sons muito estranhos. Ao terminar de ajustar a meia, sua mão bate em sua virilha por engano, e de vergonha, ela o chuta. Mais tarde, Kuzi implora que ela o perdoe, o que ela aceita sem muitos problemas, se desculpando por tê-lo chutado. Mesmo ao ouvir que ele estava bem, ela vai verificar por si mesma. Rapidamente, Kuzi se esquiva envergonhado, dizendo que ele é quem deveria agradecer por ela lhe mostrar algo precioso. Ao ouvir isso, ela entende que ele viu sua calcinha quando ela levantou a perna para chutá-lo. Então Kuzi se curva, agradecendo novamente por ela lhe mostrar algo tão maravilhoso, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ela lhe dá um bom golpe e começa a insultá-lo em russo. Muito envergonhada, ela começa a fugir pela escola inteira, e Kuzi não hesita em persegui-la. Após 10 minutos de perseguição, ele aproveita o fato de que ambos estão exaustos para se desculpar, embora ela admita que também é culpada. Nesse momento, Kuzi oferece uma bebida a ela como desculpa, porque sabe que ela adora essa bebida, e ela aceita. Após beber um pouco, ela pergunta em russo se ele quer um gole, deixando Kuzi alerta, pensando que isso é um evento de beijo indireto. Ele continua bancando o bobo e pergunta o que ela quis dizer. Ela responde que não há nada como algo doce depois do exercício.